Vamos nos colocar na presença do Senhor primeiro. Pedir que o sangue de Jesus nos envolva. O poderoso sangue de Jesus possa nos cercar agora. Pedimos, Senhor, teu sangue sobre nós, sobre nossas casas, sobre nossos lugares de trabalho, sobre todos os lugares aonde pessoas que amamos vivem, para que o sangue proteja, o sangue envolva os lugares de trabalho. Cerca com teu sangue, Senhor, e nos dê proteção agora. Pedimos a tua proteção. Cerca-nos, Senhor, agora com o teu grande amor infinito, Senhor. E liberta-nos de todo feitiço, toda ação diabólica. Que o teu nome poderoso coloque para correr todas as obras das trevas, todo o artífice do mal, que ele se retire agora em nome de Jesus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos de pé, com essa disposição, quem pode com a mão erguida, ordenando a libertação. Kyrie eleison. Senhor nosso Deus, soberano eterno, todo-poderoso, a quem tudo pertence, vós que tudo fizestes, e que tudo podeis transformar segundo a vossa vontade. Vós que na Babilônia transformastes as chamas da fornalha ardente, ateadas 7 vezes mais, em orvalho, e assim protegestes e salvastes os vossos 3 jovens santos, vós que sois o médico e o remédio das nossas almas, vós que sois a salvação daqueles que se vos dirigem, nós vos pedimos e suplicamos que frustreis, expulseis e ponhais em fuga toda a potência diabólica, toda a presença e maquinação satânica, toda a influência maligna e todo malefício e mal olhado que pessoas maléficas e malvadas dirigiram ao teu servo, colocando aqui o nome das pessoas por quem você está fazendo essa oração, incluindo você. Fazei que, em vez da inveja e do malefício, lhe seja concedida abundância de bens, fortaleza, sucesso e amor ao próximo. Vós, Senhor, que amais os homens, estendei as vossas mãos poderosas e os vossos braços altíssimos e fortíssimos, e visitai, e vinde socorrer esta criatura, criada à vossa imagem, enviando sobre ela o anjo da paz, o protetor forte da alma e do corpo, para que afaste e expulse toda a força malvada, todo malefício e mal infligido por parte das pessoas más e invejosos, assim
liberto por vós, o vosso protegido suplicante, vos canta com gratidão. O Senhor é o meu auxílio. Não temerei o que os homens me possam fazer. Não temerei o mal, porque vós estáis comigo. Vós sois o meu Deus, a minha força, o meu Senhor poderoso, Senhor da paz, o Pai dos séculos futuros. Sim, Senhor nosso Deus, tende compaixão da vossa imagem e salvai o vosso servo. Colocando agora todas aquelas pessoas, rapidamente, mentalmente, vai lembrando o rosto de cada uma delas. De todos os danos ou ameaças provenientes de malefício, e protegei-o, pondo-o a salvo de todo mal, por intercessão da bendita, gloriosa Senhora, a Mãe de Deus, e sempre Virgem Maria, dos arcanjos, que refletem a vossa glória, e de todos os vossos santos. Amém. Vem, Senhor, com o poder libertador, com a tua palavra, que é a espada do Espírito, para pôr para correr todo o mal. Reveste-nos agora com o cinturão da verdade, a couraça da justiça. Agora você pega aí, se você trouxe alguma coisa da sua casa, conforme eu solicitei, não é para poder rezar por ela, ou do teu escritório. Se você trouxe, você pega na mão. Se você não trouxe, faça nesse momento um olhar, uma lembrança dos lugares, pedindo que o Espírito Santo entre em cada lugar, cada canto, cada recôndito da tua casa, da onde você mora, os quartos, aqueles que você tem menos acesso, aqueles locais mais complicados, também lugares onde se guardam coisas antigas, que possam ter ali qualquer objeto que você, sem saber, possa ter recebido influências de feitiços. Nós, nesse momento, pedimos para o Senhor já ir protegendo, já ir cercando. Clamamos agora também por todo alimento consagrado. Se algum alimento consagrado aos malignos lhe foi oferecido e você comeu, às vezes sem saber, pessoas que fazem feitiços para vender produtos e a gente acaba sem saber adquirindo, que tudo isso agora seja isolado de fazer mal a nós, que o poder do Senhor nos cerque agora no nome de Jesus, poderoso nome de Jesus, sangue poderoso do Senhor Deus, nosso amado Jesus, e a força do seu Espírito. Visitai, ó Pai, a nossa casa. Agora você vai olhar a tua casa, o lugar onde você trabalha, o lugar onde você, às vezes você trabalha dirigindo, tem lá um veículo, um caminhão, uma bicicleta, algo que você usa. Tem ali, às vezes, você que tem que andar, caminhar para trabalhar, ou as pessoas da sua família que fazem isso. Você vai olhando, lembrando tudo isso, para que a bênção possa vir sobre eles. E afastai dela os ataques do inimigo. Que os santos anjos venham e nos guardem em paz. E que a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Senhor Jesus Cristo. Ordenastes aos santos apóstolos que implorassem a paz sobre todos os habitantes das casas que visitavam
Peço-vos que santifiqueis esta casa pela nossa oração confiante. Derramai sobre ela a vossa bênção e a plenitude da vossa paz. Entre nela a redenção, assim como entrou na casa de Zacarias, quando vós mesmo lá chegastes. Dai ordens aos vossos anjos, para que a protejam e afastem dela todos os poderes do mal. Concedei, ainda que todos os seus habitantes vos agradem pelas suas obras virtuosas, a fim de que, chegada a sua hora, mereçam ser acolhidos na vossa morada celeste. Assim vos suplicamos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estende a sua mão lá para onde você está rezando. Aquele lugar, aquela propriedade, muitas vezes pode ser uma propriedade rural que você está pedindo a bênção. Você vai estender a mão naquela direção. Pode ficar para qual lado da cidade fica isso. Você estenda a sua mão, visualize aquele lugar, e peça agora, na sua imaginação e oração, que os anjos estejam cercando aquele lugar, que uma chuva de bênçãos esteja caindo sobre aquela casa, aquele apartamento, aquele local de trabalho, aquele local que você usa para trabalhar, aquela propriedade que você tem. Vai pedindo agora uma chuva de bênção. E que tudo aquilo que está travando, que está bloqueando a ação de Deus naquele lugar seja destravado agora. Tudo aquilo que possa estar confundindo, que possa estar agindo malignamente, seja desfeito agora. Você vai olhando e vai orando. Quero fazer uma oração de libertação. O Senhor me tocou, me trouxe à memória um caso. Uma vez eu fui atender em oração, uma pessoa que já estava participando, tinha uma caminhada boa, e um dia ele me procurou e veio pedir a oração. Ele contou que antes dele estar indo no grupo de oração e ter feito lá, nós tínhamos feito um seminário de vida no Espírito, um encontro, e ele tinha tido uma experiência muito boa e poderosa com Deus. Me contou que ele trabalhava numa grande empresa como vendedor de um produto de construção, na verdade, um tipo de metalurgia de alumínio. E ele era um vendedor com muitos clientes. E aí ele, para ganhar as concorrências, para participar, ele sempre fazia uns feitiços, contratou um feiticeiro para fazer os feitiços, para ter mais renda, para bloquear atividade, para criar confusão nos seus concorrentes que tinham que participar das licitações. E ele foi tendo sucesso, e tornou um vendedor que vendia muito, e ele então foi se entregando, foi fazendo isso. Só que daí o diabo tem um preço caro, e que vocês podem ter certeza disso, nada que se faz com o diabo fica de graça. Foi fazendo a vida dele se tornar um inferno. Quando eu conversei com ele, ele morava num quartinho, sem a família, tinha criado situações terríveis. A empresa que ele trabalhava acabou, era uma grande empresa, foi embora de Maringá. Ele acabou indo para uma outra, se enfiou num monte de rolo, estava com um monte de processo, não tinha mais nem dinheiro para comer. E aí nós rezamos, ele entregou a vida para Jesus, fez uma oração de renúncia, estava extremamente contaminado, tivemos que fazer várias orações, e muitas vezes vomitava, porque era muita contaminação. E hoje reconstruiu sua vida, tem
um trabalho extraordinário, ele, sua esposa, participam lá de uma paróquia, estão super bem. Mas a gente não sabe, mas isso me mostrou uma realidade. Há pessoas que recorrem a esses caminhos e não estou dizendo aqui do grau de contaminação dele, mas da contaminação que ele lançou sobre a vida das pessoas que não tinham nada com isso. Quantas pessoas que não tinham nada a ver com isso, estavam lá participando de uma concorrência, estavam vendendo seu produto, estavam debaixo da maldição, porque o concorrente, que nem os conhecia, lançava-lhes maldição gratuitas para ter sucesso. E fazem isso sem perceber que estão fazendo uma maldade para o outro. Então, quando às vezes você fala assim, mas ninguém me quer mal, eu não me dou mal com ninguém, por que alguém ia fazer uma coisa dessa comigo? Pois é, a pessoa não faz, às vezes, por causa de você ter feito algo ruim para ela, mas simplesmente porque a pessoa acha que você precisa ser destruído, ou às vezes as pessoas querem o teu lugar, ou porque acham que você tem sucesso, e assim por diante, as pessoas são capazes de fazer isso. Porque quem vive da superstição usa o instrumento que tem, assim como às vezes a gente reza. E pior, muitas vezes também a gente acaba contaminado por uma coisa chamada oração manipuladora, que é a pessoa com o coração até de boa vontade, mas não convertido, frequenta uma igreja cristã, pode ser até a nossa, mas normalmente isso acontece em outras religiões, e fazem orações para tomar o que é teu, para ganhar o que é você, para ter o namorado da outra, o marido do outro, a mulher do outro, e fazem isso achando que estão rezando para Deus, fazem até dentro da igreja. Só que quem é que ouve esse tipo de oração? Deus é que não. Deus não vai ouvir uma oração que vai fazer mal para alguém, vai? Então quem ouve é o diabo, e ele está ali prontinho para pegar a tua oração, que você pensa que está dirigido a Deus, e usá-la para fazer o mal para aquela pessoa, através da sua ordem. Por que eu estou falando o perigo destas orações manipuladoras, que são maldições, são feitiços, é uma outra forma de feitiços, ou os feitiços mesmo, que são piores ainda, com invocações de entidades e essas coisas. Eu estou colocando esse fato para que a gente possa fazer uma oração de libertação agora e saber que o diabo não pode fazer nada espontaneamente contra nós. Está me ouvindo? Fala para o seu irmão, o diabo não pode decidir sair te machucando. Está ouvindo? Não pode. Não pode. Porque tem gente que fica com medo disso. Não, o diabo não pode, porque ele não tem Deus. Se Deus, para agir na vida de alguém, espera que a pessoa diga, sim, pode Jesus, venha, abençoa-me. Se eu tenho que autorizar para Deus agir, ele permitiria que o mal fizesse sem que nós ou alguém autorizasse? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Então o diabo precisa de que alguém seja um instrumento disso, porque ele pode fazer tentações, pode criar ambientes, pode sugerir, mas ele não pode fazer. Para ele fazer, é preciso que alguém tenha aberto uma porta. E ou é você mesmo, quando você frequenta essas coisas, quando você se auto-amaldiçoa, ou quando alguém faz isso até por razões boas, achando que é boas, né? Muita gente fala assim, levei teu nome lá na macumba para Jesus te ajudar. Obrigado. Aí eu saio e falo, me renuncio em nome de Jesus. Não é, Senhor, me proteja, né? Porque a hora que está jogando meu nome nas coisas que eu não quero. Agora, se eu conheço a pessoa melhor, eu falo, não faça isso, não te autorizei, não quero. E mais, as pessoas pegam fio de cabelo, pedaço de roupa, para levar para fazer as coisas. A gente não consegue proteger a gente de todas as coisas. E é por isso que a gente faz a oração de renúncia, e é por isso também que volta e meia a gente precisa de uma oração de libertação, mesmo você não fazendo nada que traz essas coisas, porque você está no mundo e você não vai poder escapar do mundo.
Você vai ter gente que trabalha com você, que faz isso. Você vai ter pessoas até boas que convivem com você. Você vai ter parentes, às vezes. E aí vai fazer o quê? É a vida, as escolhas das pessoas. O que me cabe fazer? Renunciar e volta e meia receber ou participar de uma oração de libertação por isso. Tá bom? Então, nesse momento, abra os teus braços, numa atitude de acolhida do poder de Deus, de acolhida da bênção de Deus, de acolhida. Fala comigo, e diga o seu nome inteiro, Sidney Oliveira Teles Filho. Filho, diga o nome dos teus pais. Neste momento, diante de Deus, da corte celeste, dos anjos e santos, de forma especial da sempre Virgem Maria, na autoridade do Espírito Santo, e no nome poderoso de Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria, Cordeiro imolado, ressuscitado, que reina no céu, neste momento, renuncio, em meu nome, em nome dos meus antepassados, meus pais, meus avós e meus bisavós. Acolho agora, nesta renúncia, meus filhos e netos, os que têm, e te peço, Jesus, retira todo o mal lançado sobre mim, minha casa e minha vida. Renuncio a Satanás, suas obras, seus desejos e suas maldades. Renuncio em nome de Jesus. Renuncio a todo feitiço lançado sobre mim e minha casa. Renuncio em nome de Jesus. Renuncio agora a todo o mal que possa ter encontrado uma brecha na minha vida, na vida dos que eu amo, na minha casa, em nome deles e no meu nome, pela autoridade de Jesus, eu declaro nulo todo mal e invoco o nome de Jesus, pelo poder do sagrado batismo, suplicando o poder do Espírito Santo, para que esta renúncia me deixe livre de toda contaminação de alimento, objetos, orações manipuladoras, feitiços e qualquer invocação dos mortos ou de entidades. Eu renuncio agora e para sempre, no nome de Jesus. Suplico agora que a Santíssima Cruz se eleve sobre minha vida, sobre minhas coisas, meu trabalho, minhas rendas, minhas fontes de suprimento, para que a bênção venha, a prosperidade, o amor ao próximo, o amor a mim mesmo e o amor a Deus. Vinde, Espírito Santo. Amém. Vamos abaixar a nossa cabeça. Te peço, Pai amado, que envie os anjos de São Miguel Arcanjo, São Rafael, São Gabriel. Que os 3 arcanjos agora estejam conosco. E que pelo poder da espada de São Miguel,
da palavra de São Gabriel e da presença de cura de São Rafael, toda libertação vem acontecer sobre nós. Clamo agora no poder de Jesus que sejam amarradas as obras das trevas. Que tudo que esteja sendo armado, lançado, xingado, por palavra, por atitude, por olhar, por toque, seja aniquilado agora, no nome de Jesus. E te peço, Senhor, enche meu coração de alegria, enche o meu coração do teu Espírito, para que não possa me fazer mal as coisas das trevas, o pecado dos homens e a maldade do mundo. Amém. 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 Pensa em cada pessoa da sua casa e louva o Senhor por elas. Bendito seja, Senhor, pelas minhas filhas. Bendito seja, Senhor. Vai bendizendo. Bendito seja, Senhor, pelas pessoas que coloca do meu lado. Bendito sejas, glorificado seja, Senhor. Glorifica o Senhor pelos teus irmãos, pelas tuas irmãs, pelos teus pais, independente de como há o relacionamento, aonde eles estão. Louva o Senhor agora. Fala, eu te louvo por todos eles. Te glorifico por todos eles. Te dou honra, glória, poder, divindade, Senhor, por todas essas pessoas da minha vida. Bendito seja Jesus. Capítulo 8 do livro dos Atos dos Apóstolos, versículo 26. O anjo do Senhor disse a Filipe, eu vou ler na tradução da Bíblia de Jerusalém que eu trouxe aqui, tá? Foi o primeiro que eu peguei lá em casa, pode ficar um pouquinho diferente da Ave Maria, mas vocês vão ver que não há uma diferença no conteúdo. O anjo do Senhor disse a Filipe, levanta-te e vai por volta do meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. A estrada está deserta. Ele se levantou e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Cândace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o seu tesouro, viera a Jerusalém para adorar. E voltava. Sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito a Filipe, adianta-te e aproxima-te da carruagem. Filipe correu e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías. Então perguntou-lhe, entendes o que lês? Como poderia, disse ele, se ninguém me explicar? Convidou então Filipe a subir e sentar-se com ele. Ora, a passagem da escritura que lia era a seguinte, como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro, mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, foi-lhe negada a justiça, e a sua geração, quem é que a narrará? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Dirigindo-se a Felipe, disse o eunuco, eu te pergunto, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de outro? Abrindo então a boca e partindo deste trecho da Escritura, Felipe anunciou-lhe a boa nova de Jesus. Prosseguindo pelo caminho, chegaram aonde havia água. Disse então o eunuco, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E mandou parar a carruagem. Desceram ambos à água, Felipe e o eunuco. E Felipe o batizou. Quando subiram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não mais o viu, mas prosseguiu na sua jornada com alegria. Quanto a Filipe, encontrou-se em Azoto, e passando adiante anunciava a boa nova em todas as cidades que atravessava, até que chegou a Cesareia. Palavra do Senhor. Gente, esse texto, ele é um texto surpreendente,
Porque eu fico imaginando, Filipe era um dos diáconos, um daqueles que havia sido escolhido, os 10 diáconos que haviam sido escolhidos porque eram homens bons, que tinham conhecimento. E a missão deles qual era? Quem lembra aqui, provavelmente todos vocês, qual era a missão dos diáconos? A missão dos diáconos era servir as mesas. Era isso que os apóstolos se reuniram e diziam: tem gente demais vindo, as pessoas chegam para serem evangelizadas, para terem uma experiência com Jesus, para ouvirem os apóstolos, para serem curados, porque os apóstolos estavam realizando milagres, a ponto da própria sombra de Pedro estar curando eles. Imagina aquela multidão chegando, e também chegavam pessoas que precisavam de ajuda, que precisavam de comida, que precisavam de partilha, aqueles que eram cuidados pela comunidade. E aí os apóstolos falavam: não estamos dando conta, porque a gente tem que atender as pessoas nos seus problemas, tem que fazer evangelização, temos que cuidar da missão, temos que organizar a igreja nascente. Então vamos escolher 10 pessoas para servir as mesas, quer dizer, para atender as pessoas, para fazer as visitas, para chegar lá e ver se a pessoa precisava de uma oração, mas se precisava também de comida, se precisava de alguma coisa, se precisava de uma ajuda, para que a comunidade se ajudasse. Olha que interessante, né? Primeiro, que essa é uma lição importante para nós como igreja, né? A igreja há muito tempo tem esquecido esse lado. Às vezes, nas paróquias, as pessoas juntam lá, pedem cesta básica, mandam cesta básica, que seja, os vicentinos. Só que não é isso que eles faziam, eles visitavam as pessoas sentiam-se e se preocupavam umas com as outras. Às vezes, a gente já não se preocupa mais uns com os outros. Às vezes, não tem ninguém aqui que está passando fome, mas tem alguém aqui que não está conseguindo pagar a sua luz, às vezes em algum momento, ou que está precisando de outro tipo de ajuda. E a gente nem conhece. E vocês sabem o que acontece? Às vezes a igreja acaba sendo levada a golpe. Né? Eu recebo tanto pedido, depois vou ver, essa pessoa já pediu para 1 milhão de gente. Né? Por que a gente cai em golpe? Porque não conhece. Porque se você conhece, você sabe quem precisa e quem não precisa. Se você vai na casa, você sabe quem está passando mais dificuldade ou não. Você vai no lugar, você sabe quem está com rolo, com o seu problema familiar ou não está. Só quando é visitado, não é mesmo? Quem vai fazer isso? Eu é que não vou conseguir, não é mesmo? Então, isso a gente deve fazer na medida que o Espírito Santo nos conduz. Só que olha que interessante, aqueles homens que foram escolhidos para isso, o Espírito Santo falou: olha, vocês pensam que é para isso que eu quero eles? Não, eu vou fazer deles novos apóstolos. Então a gente vê Estevão pregando até morrer, sendo martirizado. E aí a gente vê esse caso de Filipe. Ele não devia estar lá servindo a mesa, mas o Espírito Santo falou com ele e disse assim: ó, você vai naquela estrada de Jerusalém até Gaza, vai estar vazia e deserta. Bom, primeiro, né, mandar o cara ir para uma rua deserta já não é uma boa ideia, né? Ainda mais com ladrões, com tudo. Ele sabia que era o Senhor mandando e cumpriu o que o Senhor mandou. E aí esse é outro aprendizado. Se a gente não escuta Deus, a gente não faz a vontade de Deus. Agora, se a gente escuta Deus e não faz, aí também não vai para frente. Então, nós temos que aprender a ouvir a Deus e a fazer o que Deus nos manda fazer. Agora, você pode falar assim: mas e se eu me enganar? E se for a minha cabeça? E sou eu que estou meio louco, estou meio psicótico aqui, estou vendo coisa para todo lado. Pode acontecer? Pode. Como é que eu sei isso? Na medida em que eu, com muita humildade, não faço estardalhaço, não fico falando, vou lá e falo, Deus me falou, não preciso contar para ninguém. Filipe foi lá na estrada. Ele não foi lá nos apóstolos, olha, Deus falou comigo e disse: Filipe, vai para a estrada, porque a estrada estava deserta e alguma coisa vai acontecer. Falou para ninguém, Deus mandou ele, ele chegou lá. Se não tivesse acontecido nada, ele ia voltar e falar assim: me enganei. Não é verdade? De boa. Mas ele chegou lá e viu uma carruagem, e o Espírito disse: vai até ela para ver o que está acontecendo. Bom, carruagem, tinha um cavalo, ele deve ter dado uma corridinha, né? Ele deve ter saído correndo para chegar, para ouvir, viu que estava lendo o profeta Isaías, ele já se tocou, veio de Deus. E aí ele, muito abelhudo, porque ele já sabia, veja, ele foi para a estrada.
Fazia. Apareceu uma carruagem. Ele já falou, Deus talvez está me conduzindo mesmo. Correu junto com a carruagem. O cara estava lendo um texto da Escritura. Falou, é de Deus mesmo. Aí ele perguntou, você está entendendo? Essa parte não foi o Espírito Santo que falou para ele, foi ele mesmo que arranjou um jeito. Porque Deus usa o jeito que a gente é. Deus vai usar exatamente como nós somos. Ele perguntou, o que você está fazendo? Estou lendo Isaías, está entendendo? Eu não estou entendendo nada, porque ninguém me explica. E olha que interessante, o cara olhou para ele e falou, sobe aqui para me ensinar. Percebe como ele transmitiu confiança? Será que normalmente ele chamaria alguém para subir na carruagem dele? Ele deve ter olhado. Claro que ele não tinha medo, estava com guarda, estava com tudo, e o outro estava sozinho. Mas ele sentiu que aquele homem podia ajudá-lo. Pediu para entrar. E ele leu o texto e falou, você sabe disso? Ele falou, eu sei. E aí ele usou aquele texto para falar da missão, da morte, ressurreição de Jesus, e que Jesus subiu aos céus, e quem for batizado e acreditar vai ser salvo, e vai vir o Espírito Santo. E o cara acreditou, parou a carruagem na água, falou, o que te impede de me batizar agora? Tem que lembrar que esse servo da Etiópia era um homem importante. Cuidava de todas as finanças, era o secretário da fazenda, né? Era o cara que tinha a chave do dinheiro. Então ele tinha autoridade, e ele parou e falou, olha, não perdeu tempo. Na própria personalidade dele achou. O que te impede de me batizar? Nada te impede. Foi para lá, Filipe batizou, quando terminou, o que aconteceu? Sumiu Filipe. Sumiu Filipe. Você acha que esse cara não saiu de lá feliz? Falou, nossa, que milagre. Olha, foi um anjo. Ele deve ter pensado, Filipe era um anjo. Não é? Não sei o que pensou o etíope. Eu sei que ele se converteu e certamente ele pôde fazer o seu ofício como secretário da fazenda com um novo entendimento, o entendimento de quem foi batizado no Espírito Santo. E já Filipe também se fortaleceu, porque ele descobriu como Deus falava com ele, e a partir daí ele começou a sair e foi para aquelas cidades anunciar o Evangelho. Perceberam isso? Quer dizer, ouvir o Senhor e responder, alimenta os dois lados. Alimenta quem recebe a bênção, mas alimenta também quem está crescendo na graça para aprender do Senhor. Então o Senhor está dando uma lição para Filipe e para aquele etíope. E para nós hoje, nos colocando ou num lugar ou no outro. Ou na humildade de quem não teve vergonha de pedir para que lhe explicassem o que não entendia. E ao mesmo tempo, na coragem de se dispor a fazer o que Deus tivesse para fazer, já que Deus é que o havia levado para lá. Quem somos nós? Não é mesmo? O que Deus está falando com isso para a gente?